Muitas pessoas têm medo de lidar com a morte de outras pessoas, ou com o fim de ciclos, ou com recomeços mesmo. Meus momentos da vida que me pego acelerada, tanta coisa na estrada. Olha eu aqui de novo, e nesse vídeo eu queria te convidar a pensar um pouco sobre esse assunto, sobre desapego e a morte. O que tem a ver o desapego, né, e a morte? E por que esse assunto vai ser um assunto muito repetitivo aqui no canal também, assim como a alquimia. Para algumas pessoas é um assunto mais distante, para outras pessoas é comum. Cada pessoa tem a sua percepção sobre desapego, sobre a morte, ou relacionamento mesmo com a morte, né? Esse contato, ou de alguém que já faleceu, ou de pensar, filosofar mesmo sobre o final da vida, né? Não só de pessoas como ciclos, enfim. Esse assunto está muito relacionado com o fim das coisas também, né? Quando a gente fala de morte, é o término das coisas. E o desapego tem tudo a ver com isso, né? O desapego, ele tem a ver com o final das coisas, ou esse se desprender de alguma coisa, né? Se desfazer, muito sobre desfazer. Então, a natureza da coisa, né? Como a alquimia via dessa forma, os filósofos, os antigos, era o próprio ciclo da natureza, né? A vida, os seus ciclos, o final dos ciclos e a morte, que seria, assim, o auge do final das coisas, né? É a morte. E o assunto após a morte, né, também está incluído nisso, mas enfim. O nosso papo aqui vai ser muito com pessoas que gostam de filosofar sobre isso, gostam de pensar sobre isso, ou querem se melhorar de alguma forma, e também com empreendedores, né, profissionais autônomos, com quem eu comecei esse projeto, trabalhando junto, e eu comecei a perceber que muitos dos empreendedores, né, precisam pensar um pouco sobre isso, até para pensar nos seus projetos de vida, de trabalho, de melhorar, de saber como encerrar ciclos e começar coisas novas, né, ou aprender algo novo. A gente precisa desapegar. Então, esse assunto vai ser muito falado aqui no canal por conta disso, e também porque é um assunto muito presente assim na minha vida, e eu queria trazer para pensar junto com vocês, saber o que vocês pensam sobre isso também. Primeira coisa é que a maioria das pessoas, né, tem muito medo de falar, ou tem aversão de refletir, né, sobre a morte, ou de pensar na morte, no fim das coisas. Para algumas pessoas isso é apavorante, né? Assim como desapegar também, ou deixar de lado alguém, alguma coisa, alguma situação, hábitos, enfim, muitas coisas que a gente pode pensar do desapego. Mas relacionado com a morte, pelo menos para mim, eu vejo de duas formas. Primeiro, que é muito importante a gente refletir sobre a morte, pelo menos de vez em quando, para a gente lembrar de como viver melhor, certo? Então, o assunto da morte, ele traz muitas questões, né? Muitas filosofias, né? Em várias filosofias, em várias culturas diferentes, sempre falam sobre a morte. As religiões também trazem muito esse parâmetro, né? Da morte como forma assim de pensar no depois da morte, ou enfim. E é importante isso porque a gente passa a pensar sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo agora. Desde criança, e eu já ouvi falar que muitas pessoas são criativas, que são meio artistas e etc. Ou tem a espiritualidade, né, um pouco mais necessitada, digamos assim,
Desde criança eu tinha esse relacionamento com a morte, mas sempre como uma incógnita, né? Uma pergunta, assim, um ponto de interrogação enorme, porque no senso comum, né, a morte ela é uma incógnita mesmo, em diversas situações diferentes. Às vezes pessoas morrem, a gente não sabe por quê, ou não sabe mesmo lidar com o fim das coisas, né, com o fim da vida, e a gente não sabe quando. Então, para mim, pelo menos até a adolescência, se até os 20, 25 anos, ainda era um assunto assim que eu queria respostas. Eu sempre fui muito curiosa para saber. Eu sempre também fui muito curiosa para saber o porquê das coisas, de onde vêm as coisas. Então, o assunto da morte para mim era saber de onde vem isso, como, porquê e o depois da morte, que as pessoas pensam sobre isso. E eu nunca me contentava com a resposta simples, né? Então, a gente vai ouvir sobre a morte frases muito repetitivas, assim, no senso comum, que todo mundo fala, que ninguém nunca sabe quando vai morrer, ou que a morte é a única certeza que a gente tem na vida. E, de fato, todas essas frases clichê, elas são muito verdadeiras, porque elas são um resumo de filosofias, né, e de pensamentos ou de relacionamentos sobre a morte. Então é muito importante a gente refletir sobre a morte, porque justamente a morte ela nos ensina a desapegar. Ela ensina sobre desapego. E desapegar, para mim, é muito importante, porque o que eu descobri ao longo desse relacionamento, né, que eu tinha com a morte, sobre pensar sobre a morte, eu já contei para alguns dos meus amigos que o primeiro contato com a morte que eu lembro, assim, foi uma situação de afogamento, quando eu era criança. Os meus pais disseram que eu afoguei uma vez. E eu lembro de ser acordada. Eu lembro eu acho que eu tinha uns 5 anos. Eu lembro da situação em si, né? Que eu afoguei. Porque eu tava brincando lá no mar sozinha. E era muito afoita, né? Como diz aqui no Ceará. E eu lembro das pessoas que estavam nadando lá perto. Um surfista veio, me pegou, levou para a beira da areia e fez a respiração boca a boca. E aí, eu acho que esse foi o meu primeiro contato, assim, com quase morri, tipo assim, sabe? Eu lembro que eu acho que eu desacordei um pouco, eu não lembro dele me salvando, sabe? Mas eu lembro de ver eles e depois já tá desacordado e acordar já na beira da areia, né? Então, foi uma situação meio traumatizante, desde disso eu tive muito medo de entrar na água, não, mas eu tinha, em águas fundas ou piscinas fundas, eu não sabia nadar. Esse foi um medo que eu enfrentei há uns 5 anos atrás, quando eu decidi assim, não, vou aprender a nadar. E eu tinha identificado que eu tinha esse medo porque eu tinha afogado quando eu era criança, enfim. E aí, desde então, tipo, a infância inteira, a adolescência, eu lembro de, às vezes, refletir sobre a morte. Eu acho que pode ter um lugar, assim, de trauma, enfim, mas que isso foi muito importante para hoje eu ter certeza que eu consigo desapegar de muitas coisas. Eu consigo entender quais são os meus apegos, inclusive, e que a morte tem tudo a ver com esse exercício. Eu acredito que seja um exercício de desapegar de pessoas, lugares, hábitos, pensamentos. Hoje, com a alquimia, eu tenho muito mais clareza sobre isso, no ponto da perspectiva da alquimia, mas que foi um processo até chegar até aqui, e de que eu queria trazer para vocês essa reflexão de que a morte em si, na perspectiva filosófica, assim, da espiritualidade, das religiões, a gente pode observar que o desapego é importante para que, no fim das contas, na vida a gente tem pequenos exercícios desses desapegos, né? E que o apego, ele nos traz muitas dores. Ser apegado a pensamentos, a pessoas, a emoções, a lugares, nos traz
sofrimento. A gente vai ver isso em muitas filosofias e também nas religiões e culturas. Então, é certo que refletir sobre isso faz a gente viver melhor, né? Para a gente observar qual é esses apegos. Desapego não é só ser desleixado, né? Não é ser de desinteresse de qualquer coisa. Desapego não é indiferença. Eu vou deixar outros links aqui na descrição para completar isso que eu tô falando. Mas em relação à morte, eu estava falando aqui desse meu relacionamento de primeiro contato com quase morrer. Aconteceu várias outras vezes à frente, certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu acho que os 3 principais momentos assim de ver a morte de frente, digamos assim, ou de encarar a morte de fato, não foi só em fim de ciclos, né, da infância, adolescência e tal, mas também na espiritualidade e nas relações. Então, eu sempre morei com a minha avó. Então, a minha avó, para mim, era o meu aspecto de mãe e pai, certo? Mas eu a chamava de mãe, enfim, tinha esse relacionamento. E eu lembro de que quando eu era criança, eu sabia que a minha mãe ia falecer primeiro que a mãe dos meus amigos, já que ela era minha avó, ela era mais velha. Então, de certa forma, eu acho que não é o seu relacionamento com a mãe, mas eu lembro de um relacionamento com o meu cachorrinho, o primeiro cachorrinho que eu tive, que eu adotamos ele assim quando eu tinha uns 11 anos, eu acho. E eu tive, primeiro com a minha mãe, eu treinava a minha mente. Era interessante para mim escutar músicas ou pensar que no dia que isso acontecesse eu estaria preparado, digamos assim. Isso é muito estranho, né? É engraçado até. Mas eu lembro disso. Por muitos anos, não era sempre, mas sempre que eu lembrava disso, eu me treinava para o momento que eu fosse perder e eu não tinha medo de chorar. Eu não tinha medo de pensar como seria ser sem aquela pessoa que é a nossa mãe, né? Então, o meu primeiro contato, mais de preparar para perder alguém, foi esse. E eu lembro que eu sonhei, né? Eu tive um sonho que ela iria falecer. E foi muito claro para mim que na época era a espiritualidade falando, porque foram 3 anos antes do falecimento dela. Ela não estava tão doente na época, assim, pra gente dizer, vai morrer daqui a 3 anos. Tipo, não tem como saber isso. Mas eu sabia. E pra mim foi uma coisa, assim, muito... Foi um relacionamento com pensar sobre isso. Não é que eu morria de medo de perdê-la. É que eu me preparava para perdê-la. E isso pra mim ficou muito claro depois de uns anos, depois de estudar um pouco mais sobre espiritualidade, sobre a alquimia mesmo, como que explica isso. E lógico que a gente não vai estar 100% preparado para perder a nossa mãe ou para saber lidar com essa situação, né? A dor, ela vem e você vai ter que lidar com ela. A saudade vem e você vai ter que lidar com ela. Cada pessoa lida da sua forma. Mas eu lembro disso, desse preparo. Com o meu cachorrinho foi a mesma coisa. Então, antes dele morrer, eu lembro que eu tive um sonho que ele caiu num buraco e eu perdi ele. E na época ele não estava doente. Foi 1 ano antes, isso eu lembro. Então, eu não sei se é um aspecto da minha psicologia. Eu lido com uma espiritualidade, certo? Não é que alguém me avise. Ou pode ser que o meu eu mesmo, o meu inconsciente me avise isso e me prepare anteriormente para isso. Enfim,
não precisa a gente saber por quê, mas aconteceu, e eu acho interessante falar sobre isso porque muitas pessoas têm medo de lidar com a morte de outras pessoas, ou com o fim de ciclos, ou com recomeços mesmo, né? Que eu acho que é o mais importante, a gente refletir sobre a morte, sobre o desapego, mais relacionado com a gente tentar melhorar a nossa vida ou começar novos ciclos, começar algo novo. É sempre importante. Eu vou deixar aqui embaixo um link, alguns links, né? Mas um deles fala sobre o apego à persona, né? De quem nós somos, né? Porque esse assunto do desapego, esse exercício de desapegar, ele vai nos treinar para a gente não ser tão apegado assim também à vida e saber que um dia a gente vai morrer. Isso, como diz a frase, é a única certeza que a gente tem, é a morte. E aí, a partir disso, né, desse período da vida, a gente enxergar o final, a gente não saber quando faz com que a gente pense também, né, quem nós somos. A gente vai chegar nesse assunto. E quem eu sou quando eu morro, quando alguém morre, né? Dizem que para a psicologia, quando alguém morre, nos dói muito também, não só pela falta da pessoa, mas porque a gente deixa de ser aquele relacionamento para a pessoa, tipo, como se uma parte da gente deixasse de existir, porque a gente existe a partir das relações. E aí, para algumas pessoas, eu acho que é muito mais difícil lidar com a morte, ou com o fim das coisas, ou com o desapego, porque a gente está perdendo, isso é fato, a gente pode achar isso em pesquisas sérias, de que as pessoas estão perdendo a capacidade de saber quem são. E isso tem a ver com o desapego. E tem a ver com saber lidar com a morte. Ou com o fim das coisas. Ou quem sabe com o fim daquilo que a gente acha que é. Porque se você acha que você é para sempre um filho, quando você deixa de ser filho, e aí? Eu sou quem? O que é que eu sou, né? Ou quando você perde um cachorrinho, ou um melhor amigo, ou um filho, eu sou o quê sem essa relação? Então, o exercício do desapego, ele serve inclusive para a gente se imaginar ou encarar a nossa insignificância diante dos anos e anos que a gente pode não estar aqui. E aí, você é a melhor pessoa, a pessoa mais importante do mundo? O mundo vai sobreviver sem você, as pessoas vão sobreviver sem você. Então, ao longo dos anos, a cultura foi mudando. A gente pode ver isso em estudos, em alguns vídeos, filmes, que antes as pessoas lidavam com a morte de uma forma muito mais natural, né? No interior, eu lembro que eu já ouvi falar que as pessoas limpavam os mortos assim de boa. Ah, fulano morreu, entendeu? Tipo assim, sabia lidar melhor com isso, eu acho, do que hoje em dia, né? Porque eu acredito que como as pessoas estão perdendo a capacidade de saber quem são, para além das relações, para além da persona, para além do quem eu sou para os outros, entendeu? Quem é que eu sou, sabe? E eu acho que o melhor caminho da terapia, da busca pela espiritualidade, sempre vai ser você saber lidar com você de forma essencial. Saber quem você é em essência. Não é só saber que nós temos um espírito que é dividido em partes. É também saber quem nós somos nas relações e que as pessoas podem viver sem a gente, independente se é filho, se é melhor amigo. Do meu
terceiro, digamos, esse contato mais forte com a morte de alguém, a perda de alguém? Na verdade, meu terceiro ou quinto contato, eu perdi as contas, mais próximo com a morte, das que eu posso falar mais ou menos abertamente, foi uma experiência passada, foi a morte de 3 pessoas que participaram de uma seita que eu participei. Sim, eu fui membro rapidamente de uma seita, e depois eu falo sobre isso, mas essas pessoas morreram de uma forma estranha, repentina, todos jovens. Esse foi mais alguns contatos próximos com a morte. Foi o meu melhor amigo que cometeu suicídio há 1 ano atrás, eu acho. E isso também foi estopim para eu vir para cá, pro YouTube, falar sobre o que eu realmente queria. Eu vim adiando muito esse projeto. E quando isso aconteceu, a gente estava distante já há alguns anos. E era muito claro para mim que ele estava seguindo por um caminho que eu não reconhecia mais. Ou que ela não se reconhecia mais. Então, eu vou falar sobre isso em outros vídeos, certo? Mas em relação a esse relacionamento que eu tive com a morte de novo, de encarar a morte de alguém importante, foi um lugar para mim que foi um pouco mais lúcido. Eu tinha tanto noção porque a minha mãe tinha morrido há 1 ano antes. E aí eu não acreditei, lógico, eu fiquei desesperada, eu senti muita dor. Até hoje a falta dos dois é muito forte para mim, mas que para mim as coisas que eu venho estudando e esse caminho que eu já seguia de entender um pouco sobre desapego, sobre a morte e sobre autoconhecimento de uma forma até muito um tanto exagerada, a ponto de esquecer algumas coisas que também eram importantes ser construídas, como os meus projetos, né? Foi muito importante para chegar até aqui e ter certeza, assim, pelo menos um pouco, de passar um pouco dessas reflexões para vocês. Isso é muito importante porque é um exercício para a vida toda. E a gente vai falar muito disso no canal, porque é importante a gente saber se desprender de algumas ideias, de alguns conceitos, de algumas crenças. No meu caso, aconteceu durante muitos anos até para empreender, para vir para cá. Para falar de coração aberto, assim, foi importante também esses mini exercícios de desapegar, entender os apegos também, que a gente não desapega de tudo, mas também de entender que o desapego à identidade, ele é pior do que a própria morte. Porque quando a gente se apega à persona ou que a gente é para alguém, é um caminho certo assim para o sofrimento, né? Porque nós não somos aquilo que a gente acha que a gente é. Então é sempre muito importante isso. Para algumas pessoas vai abrir muitas lacunas. E eu espero que em outros vídeos do canal você reflita sobre isso aos poucos, né? Com lucidez, com calma. Porque realmente isso abre um espaço para a gente ir para um lugar que é só nosso. Porque a gente veio para o mundo só e a gente vai embora só. Então é importante a gente saber se desprender, até para a gente aprender no futuro a se desprender da vida. Ser um idoso que tem consciência de que vai morrer e que olhou para trás e não se arrependeu de ter vivido bem, digamos assim, né? Então refletir, para mim, é muito importante, que a gente passe a viver melhor, a gente dá desimportância a certas coisas que não são importantes. E principalmente para a galera que é empreendedor ou que quer empreender de uma forma com um pouco mais de propósito, é super importante a gente saber desapegar. Desapegar para fazer algo novo.
para criar algo novo. Se esse assunto é legal, você gostou. Se você não gostou, não tô nem aí. Você pode ver outros vídeos que você goste. Mas se você gostou, eu vou deixar aqui embaixo uma playlist com vários vídeos legais. E eu vou ter aqui no canal uma playlist falando só sobre desapego. Que vai falar sobre propósito, vai falar sobre morte, vida e outras coisas. E também sobre alquimia, que vai vir em outros vídeos. Então, é isso. Se você gostou, deixa um like. Comenta, eu quero saber se você gostou, o que é que você acha sobre esse assunto. Se, principalmente, você pode aí contribuir, né, com o assunto. Deixa aí o seu comentário, liberte seu comentário, liberte seu like, compartilhe com um amigo. E é isso, até o próximo vídeo. Quem você deixou de ver? Quem você deixou de ser? Quem você deixou de ver? Aproveitar cada oportunidade.